E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta aí ao curso de Eletricidade Básica com o professor Robson. Hoje a gente vai começar a falar sobre a carga elétrica. Então, carga elétrica é a quantidade de elétrons que existe em um condutor, tá? O símbolo da carga elétrica é a letra Q. E a formulazinha para calcular uma carga elétrica é N vezes E, onde o Q é dado em Coulomb, N é o número de elétrons. E esse Ezinho aí, que é o epsilon, ele é a carga elementar. E ela tem um valor, esse Ezinho, de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, nos condutores existem partículas invisíveis chamadas de elétrons, a gente já viu isso, que estão em constante movimento de forma desordenada, né? Então, se eu quiser calcular quantos elétrons existem dentro de um Coulomb, eu quero saber o número de elétrons que existe dentro de um Coulomb. Então eu tenho que usar a formulazinha desse jeito. Bem, 1 Coulomb dividido pela carga elementar, que tem valor fixo de 1 vezes 10 a menos 19. 1 dividido por 1,6 dá 0,625 vezes. Agora esse 10 a 19, quando eu passo ele para cima, ele fica positivo, certo? Colocando em notação científica, ou seja, anda com a vírgula uma vez, temos 6,25 vezes 10 a 18 elétrons dentro de um Coulomb. Então, seguindo aí, a gente vai falar sobre a tensão. O que é a tensão? A tensão é aquela força que faz com que os elétrons se movimentem, né? Então, nós temos os elétrons aqui dentro do fio condutor, né, os elétrons livres, e eles entram em movimento a partir de uma força eletromotriz ou também uma DDP, tá? Que pode ser simbolizada por E, por U ou por V. Então a gente vai botar um V aqui. E a gente sabe que tem duas, né? A contínua e a alternada. E nós vimos que a corrente alternada é aquela que a gente tem na residência da gente, né, nas tomadas. Então o que acontece? Num gráfico, ela seria representada desse jeito assim, ó, para uma senoide. Então aqui nós temos o mais e aqui nós temos o menos, tá? Esse gráfico, essa linha aqui é a linha do tempo. E aqui a gente pode ter a voltagem ou a corrente, tá bom? Então a corrente alternada seria fazendo essa senoide aqui e a tensão também, tendo um máximo de valor de pico aqui e um mínimo de valor de pico. Tá? No caso da nossa residência aí é os 120 volts, né? Falando aqui da tensão. Então 120 volts em cima e menos 120 volts embaixo. E a tensão contínua? Como a gente viu, né? A tensão contínua está nas baterias. Então nós temos aí, ó, um gráfico. Então você pode ter aí uma bateria de 9 volts. Então nós vamos ter aqui 9 volts positivo. Então ela fica sempre contínua. O tempo vai passando e essa tensão continua sempre a mesma, certo? Então, continuando, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela é o fluxo de elétrons livres ordenadamente através de um condutor, provocado pela ação da tensão, né? Provocado por uma DDP. O símbolo é I e a unidade é o ampere.
E como nós vimos, né, a corrente elétrica, assim como a tensão, ela pode ser representada de duas maneiras: corrente alternada e corrente contínua. A alternada é aquela que a gente tem na tomada da casa da gente. E a contínua é aquela que tem bateria, pilhas, né, e etc. aí. Então temos aí a simbologia, né, da corrente alternada e a simbologia, logo a seguir aí, da corrente contínua. E vamos falar de novo, né, do sentido da corrente. Tem o sentido real, que é chamado também de sentido eletrônico, é aquele para onde os elétrons estão se movendo, ou seja, os elétrons estão indo para o polo positivo da bateria. E o sentido convencional, que é usado na física, né? Que é o sentido contrário a esse movimento, como a gente já viu aí nesse desenho aí. Bem, seguindo aí, agora a gente vai falar da intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, I, ela é calculada pela quantidade de carga em módulo, tá? Dividido pelo tempo. Então, como é que a gente sabe de onde surgiu essa formulazinha aí? Bem, a gente viu que nos fios a gente tem os elétrons em movimento quando você coloca uma diferença de potencial, correto? Se você pegar uma parte desse fio, né, uma seção desse fio aqui, e conseguir contar quantos elétrons passam a cada segundo nessa seção aqui que você abrir aqui no fio, então essa quantidade de carga que passa num determinado segundo é a nossa corrente elétrica, tá? Então essa quantidade de carga ela é dada em Coulomb. O tempo é sempre em segundos. Então nós temos que o I é Coulomb dividido por segundos, tá? Então a letrinha que vai aparecer aqui, alguns livros utilizam delta Q, que é a variação de carga, ou delta Qzinho, tá? Então são várias formas de representar a carga aí. Mas o que que interessa pra gente? É você saber que é em Coulomb que você vai ter que procurar, né? A letrinha que está sendo utilizada lá não é muito importante, não. O importante é estar na unidade Coulomb e o tempo tem que estar na unidade segundos, ok? Então, Coulomb por segundo também é chamado de ampere, simbolizado aí pela letra A. Seguindo aí, vamos falar agora da resistência elétrica. A resistência elétrica, a simbologia dela é o R, tá? E a unidade no sistema internacional é o ohm, simbolizado pela letra grega ômega, que parece uma ferradurazinha assim, uma ferradurazinha, tá? Então, a resistência, ela é a oposição oferecida por um material à passagem de corrente elétrica, tá? Então, no circuito, você tem a resistência, né? Desse jeito assim, porque quando a corrente ela chega aqui, ó, que nós temos aqui uma pilha, certo? Então, o sentido convencional, a corrente ela vai se movimentar nesse sentido, esse é o convencional. Então, nosso I vai passar por essa resistência R, ali. Então, o que que acontece aqui, ó? A corrente ela vem, passa aqui, ela sente uma resistência aqui. Então a simbologia aqui, ó, da resistência é o fio, né? Desse jeito assim, porque passa aqui e cria uma resistência ali. Bem, essa tensão V, se você for calcular, é o valor da resistência em ohm vezes a corrente em ampere. Então nós temos aí uma voltagem.
Então, o que é a resistência elétrica? É a oposição oferecida por um material à passagem da corrente elétrica, tá? O símbolo é o R, a unidade é o ohm. Então, a gente pode dizer que ele é um redutor de fluxo, é uma válvula, né? Então, aí a gente tem uma comparação com a válvula do sistema hidráulico. Quando você tem a válvula totalmente fechada, a água não passa. Mas se ela está ligeiramente aberta, passa uma pequena quantidade de água, tá? A válvula representa uma certa oposição, uma resistência à passagem da água, mesmo quando a válvula está completamente aberta, certo? Então isso aí seria uma analogia da resistência elétrica. Bem, seguindo aí, a resistência, ela não depende da voltagem e da corrente, tá? Ela tem um valor que é dela mesmo. Então, o que ela depende? Tem uma formulazinha para você calcular a resistência. Ela depende do material, que é simbolizado por essa letra grega Rho. Ela depende do comprimento, que é simbolizado aqui por L. E ela depende da área que é feita a resistência, né? Então, lá, quanto maior a área, então você tem lá uma resistência, ó, vamos simbolizá-la assim. Então, a área seria, né, o diâmetro aqui seria a área desse círculozinho aqui. Então, quanto maior a área, menor é a resistência, são inversamente proporcionais, tá? E quanto maior o comprimento, maior é a resistência, são diretamente proporcionais. Então aqui, ó, diretamente proporcional. E a resistividade, que é essa letra Rho, que é a resistividade, depende do material. Pode ser feito de ouro, de cobre, de prata, de latão, alumínio, tá bom? Então isso aqui ele vai ter um valor constante lá de acordo com o material que você está utilizando. Então, resumindo aí o que eu falei, temos aí o seguinte, ó, fatores que influenciam a resistência elétrica. O tipo de material, como eu falei, né, aquela letra grega Rho, que é a resistividade, tá? Pode ser ouro, prata, alumínio, cobre, qualquer coisa. O comprimento, que era a nossa letrinha L, e o diâmetro do condutor ou a área dele, beleza? Então ele diz aí, ó, que o condutor de maior seção reta constitui um caminho mais fácil, né? Foi aquilo que a gente viu. A área, ela é inversamente proporcional à resistência, beleza? A temperatura, tá? Ela também constitui aí um dos fatores que influenciam na resistência, né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser a resistência desse condutor. Bem, seguindo aí a gente vai falar da potência elétrica. Potência elétrica é a rapidez com que se produz trabalho em um circuito elétrico, ou ainda é a energia gasta na unidade de tempo. Trabalho é a energia gasta para se deslocar uma carga elétrica de um ponto a outro do circuito. Energia elétrica é a capacidade de se produzir trabalho. E a potência é determinada pelo produto da corrente que atravessa o resistor pela tensão que o alimenta. Então, ó, nós temos aí o seguinte, que voltagem é resistência vezes corrente. Podemos escrever que corrente é voltagem sobre resistência. Temos ainda que potência é voltagem vezes corrente, tá? Se eu substituir no lugar do V o R vezes I, além dessa formulazinha aqui, você pode calcular a potência. Ó, R vezes I no lugar do V vai ficar I ao quadrado vezes R, certo? Ou R vezes I ao quadrado. Então, ó, na primeira formulazinha, se você tiver a voltagem e a corrente, você calcula a potência. Agora, na segunda, você não precisa da voltagem. Basta você ter a resistência e a corrente elevada ao quadrado, que foi uma junção dessa formulazinha aqui com essa, tá? Então, a junção dessa com essa me deu essa formulazinha aqui.
Agora, eu posso pegar essa fórmula aqui e substituir também na fórmula de P vezes I. Então, nós vamos ter que potência é a voltagem ao quadrado dividido pela resistência. Então, nós temos aí três situações que você pode calcular a potência. Uma é quando ele te dá a voltagem à corrente, outra é quando ele te dá a resistência à corrente e uma outra é quando ele te dá a voltagem à resistência. Então, para você não ficar decorando tanta fórmula, basta você decorar a seguinte fórmula aqui, ó. Fazendo o triângulozinho da lei de Ohm, quem é a lei de Ohm? A lei de Ohm é o famoso quem vê, ri. Foi o que a gente escreveu ali em cima, aquela primeira fórmula ali, tá? E ainda temos ainda o triângulo da potência. O triângulo da potência é o PV. Então nós temos aí duas formulazinhas básicas, onde você juntando essas fórmulas você chega nas outras, tá? Então você só tem que decorar esses dois triângulos aqui. Se eu quiser resistência, eu tampo a resistência e calculo voltagem sobre I. Se eu quiser corrente, é voltagem sobre R. Se eu quiser voltagem, é R vezes I. Se eu quiser potência, é V vezes I. Se eu quiser voltagem, é P sobre I. Se eu quiser o I, é P sobre V. Valeu, pessoal, por ter assistido até agora aí. Espero que tenha entendido e até uma próxima vez. Um abraço, fica na paz.